Boa noite. A situação dos índios da etnia Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, ganhou repercussão nacional. Após a divulgação de uma carta interpretada como uma ameaça de suicídio coletivo, milhares de pessoas foram às ruas e se mobilizaram na internet para chamar a atenção da opinião pública para a luta dos índios pela posse da terra em que vivem. Para discutir este e outros temas que envolvem a questão indígena no Brasil, o 3-1 recebe hoje o líder dos Guarani Kaiowá, Eliseu Lopes, a assessora da questão Guarani Kaiowá da Fundação Nacional do Índio, Nádia Silveira, e o membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul. Antes de começar o debate, vamos assistir a uma breve reportagem sobre o tema. No final de outubro, todo o país ficou conhecendo a tribo Guarani Kaiowá. Ecoou o drama dos índios que vivem numa faixa de 2 hectares de terra, próximo ao município de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Há décadas, os indígenas vêm perdendo seu território original para latifundiários do agronegócio, que chegam a contratar pistoleiros para expulsar tribos inteiras e destruir os acampamentos. Agora, restritos a uma ínfima porção de terra, os indígenas foram surpreendidos por uma medida liminar que determina que a fazenda onde estavam deveria ser reintegrada aos produtores rurais. Os Guarani Kaiowá não têm as mínimas condições de sobrevivência física e cultural, porque não há espaço suficiente para plantio, não há espaço suficiente para uma vida de acordo com o jeito guarani de ser. A medida foi revogada pelo Tribunal Regional Federal, mas só após a reação dos Guarani Kaiowá, que divulgaram uma carta entendida como ameaça de suicídio coletivo. Em Brasília, o Conselho Indigenista Missionário organizou uma marcha na esplanada dos ministérios para que o Estado garantisse a segurança dos 170 índios. O caso repercutiu internacionalmente. A reivindicação dos indígenas chegou até as redes sociais, onde muitas pessoas acrescentaram em seus perfis o sobrenome Guarani Kaiowá. E nas ruas também os índios receberam manifestações de apoio e solidariedade. O governo enviou efetivos da Força Nacional para o local do conflito, garantindo a permanência dos índios na área até que seja encerrada a demarcação das terras. A decisão judicial que se conseguiu, revertendo a reintegração de posse de uma comunidade, ela por si só não resolve definitivamente todos os problemas. Nós precisamos de uma solução duradoura, definitiva, que seja traçada a partir da atuação do Poder Executivo. Apesar da decisão, o líder Guarani Kaiowá já divulgou outra carta, lembrando à sociedade que a luta dos índios ainda não acabou. Eliseu, essa carta que vocês divulgaram, que fala da necessidade de continuar o movimento de vocês, ela esclarece essa questão do suicídio, porque houve uma confusão muito grande. Há registros de que a incidência de suicídios entre os guaranis é muito alta. E a carta anterior criou, vamos dizer assim, uma dúvida, um ponto de interrogação na sociedade, se vocês estavam realmente dispostos a um gesto dramático, trágico como esse, de um suicídio coletivo, ou aquilo foi realmente uma má interpretação? Sim, essa carta que nós já divulgamos, né, porque foi divulgado na mídia, né, a nível nacional, que na mídia divulgou que os índios vão se suicidar, né, mas na verdade, como nós já falamos de novo a respeito disso, né, que não era isso mesmo que é realmente que a mídia foi divulgado, que divulgou na mídia, né. Mas na verdade, os Guarani Kaiowá, eles, principalmente com a forma de resistir, a resistência, né, que eles estão dizendo que vai estar resistindo nas suas terras, né. Então, isso que a maioria já colocaram que os índios vão se suicidar, mas os índios, eles querem morrer tudo lá onde era
deles, do antepassado, onde tinha espaço, onde eles moravam, né? Onde tinha um cemitério deles, dos avós, dos ancestrais, né? Então lá que eles querem, eles querem viver, né? Lá que eles querem morar. Então, só que, né, a resistência que eles falaram, né, é que na mídia já colocaram que os índios vão se suicidar tudo lá, né? Não, não era isso, né? Mas os índios pretendem morrer tudo lá com essa luta que estão, porque, né, os Guarani e Kaiowá já eles morreram muito já por causa de territórios, assim, né? Então, na mídia foi colocado isso, né? Parece que os índios vão se matar tudo lá, né? De uma vez por todas. Não é isso, né? Nádia, essa questão assim, Guarani no Brasil, ela é histórica. Vem desde a destruição das missões, né? Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil e os chamados 7 povos das missões essas missões foram destruídas. Existe até um livro sobre isso, chamado A República Comunista dos Guaranis, que é sobre essa experiência das missões, onde havia também um envolvimento muito grande dos jesuítas, né? E de lá para cá, essa questão, ela, vamos dizer assim, sobrevive. O Brasil foi se modernizando, se industrializou, se urbanizou, mas essa questão dos Guaranis, ela não está resolvida. Como é que a FUNAI trata esse assunto? Como é que ele está sendo visto por esse assunto? Pela FUNAI? Porque é evidente que está se chegando a uma situação limite. Pelo que ele está falando aí, eles estão dispostos a morrer lutando para ficar lá. Quer dizer, isso pode acabar num conflito grave, físico, de confronto entre os índios e forças policiais, forças legais. Então, acho que é importante a gente considerar, primeiro, que essa situação ela não é recente lá, né? Então, é uma situação de limite, sim, mas que os Guarani e Kaiowá já vêm vivendo assim há várias décadas, né? E os Guarani, na verdade, ocupam um amplo território no Brasil, né? Mato Grosso do Sul é um dos estados, mas eles também estão no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e em outros países da América Latina, né? Uma população grande e viviam em Mato Grosso do Sul até mais ou menos a década de 50, enquanto ainda havia muita floresta naquela região, viviam relativamente bem. Mas a partir do momento que o próprio governo brasileiro expandiu sua fronteira agrícola para aquela região, né, isso desde então, década de 50, né, com um processo mais acelerado a partir da década de 70, após a divisão do estado de Mato Grosso, né, quando se constituiu o estado de Mato Grosso do Sul, essa situação vem se agravando. Então, desde a década de 40, 50, né, um processo foi muito rápido, né, de desmatamento, né, e das áreas onde os Guarani e Kaiowá viviam, que foram utilizadas, né, pelos, então, proprietários que chegaram na região. É uma situação que envolve a questão da terra, né, e, nesse sentido, a FUNAI tem trabalhado em vários processos de identificação e delimitação de terras no Estado. Agora, essas terras eram terras evolutas da União que foram, vamos dizer assim, utilizadas em programas de colonização, eram terras que eram... Como é que é, vamos dizer assim, a ocupação? Chegar como proprietário dessas terras e os índios que vivem lá, vamos dizer assim, desde antes do descobrimento do Brasil, de repente eles estão sendo expulsos. Qual a participação da União nisso, do ponto de vista legal, institucional? Então, existe sim, né, a formação da Colônia Agrícola Nacional em Dourados, na década de 40, que abrange uma parte desse território onde os Guarani e Kaiowá vivem em Mato Grosso do Sul. Existem outras situações mais no Cone Sul do Estado, que foi, assim, a partir desse primeiro incentivo do governo, sendo colonizada, né, num processo legal, do ponto de vista, né, de aquisição de títulos, não necessariamente uma parte das terras sim,
eram terras devolutas e outra parte das terras foram se agregando, né, nesse movimento de colonização do Estado. Deputado, o senhor é representante da agropecuária no Congresso, participa dessa frente e, ao mesmo tempo, é um deputado do Rio Grande do Sul, do PMDB, que é um partido que tem tradição no Rio Grande do Sul, e aparentemente, quer dizer, há uma situação em que, vamos dizer assim, os dois lados têm seus direitos, né? Os índios estão lá desde antes do descobrimento e os agricultores, os pecuaristas foram para lá porque compraram títulos, receberam títulos do governo dentro desse programa de colonização. Pode ser que exista aí grilos de terra e outras coisas que caracterizam irregularidade, mas nesse aspecto legal de que houve uma participação da União, isso daria, em tese, vamos dizer assim, um certo direito adquirido à luz vamos dizer assim, do processo de formação, né, do Estado brasileiro e de ocupação do solo, do território, daria direito aos proprietários. Mas nós estamos diante de um drama humano, né? Como enfrentar isso sem provocar um novo genocídio de índios, sem confrontos que possam ter desfechos trágicos, na sua opinião? Bom, Azevedo, Nádia, Eliseu, primeiro preciso deixar claro o seguinte: eu não tenho um palmo de terra. Logo, não sou ruralista, nem fazendeiro, nem grileiro, nem tenho nenhuma posição ideológica contra os indígenas. Pelo contrário, fui secretário de habitação do governo Germano Rigoto e fiz um programa chamado Inclusão Indígena, numa área de 25 mil hectares, onde morria 62 índios por cada 1000 nascido vivo. E no debate com os índios, nós fizemos escolas, estradas, trabalhamos a questão de médico de família, a educação específica com treinamento de professores para indígena, a construção de casa com postes da nossa companhia elétrica, a parte inservível, cerramos, fizemos casa e treinamos os índios, construímos uma política para os índios guaranis, que estão lá em Tenente Portela, Redentora, um belo trabalho com a nação indígena, e eu deixo claro que, se conversado com os índios, se nós não tivermos essas políticas que são, do ponto de vista ideológico, extremas, se a FUNAI cumprir o papel de ir lá conversar com os índios, o Brasil constrói uma política de evolução social dos índios e preservação dos seus direitos sem agressão de ninguém. Agora, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre os Guarani Kaiowá. Eu sou do Rio Grande do Sul. Agora, lá no Rio Grande do Sul, agora, neste momento, tem a demarcação de terra do Mato Preto, em que o laudo antropológico é a verdadeira peça de vigarice de ponta a ponta. Lá não tem nada de verdade naquilo. Fala, inclusive, na tese de mestrado da antropóloga, que numa reunião com os índios em Cacique Doble, ela tomou um chá do Santo Daime e teve uma visão alucinógena, e aí levou 63 famílias, que no início queriam 233 hectares, de uma área onde não tinha nenhum índio morando. E é preciso deixar claro que a Constituição falou em onde tem população remanescente. Porque se a relação por onde tinha índio no descobrimento do Brasil, tinha em todo o país. E o direito é em qualquer lugar. No centro de São Paulo tinha índio. E a relação é igual. Agora, se eles são remanescentes, estão lá, como os Guaranis Kaiowás, se eles têm direito, é certo que o Mato Grosso tem terra em condição de fazer um belo contrato que sirva entre todos. Lá no meu Rio Grande do Sul, a mesma injustiça que foi feita com os índios quando tiraram, está sendo feita agora com mais de 300 pequenos produtores, donos da terra, com escritura pública e registro, dada pelo Estado. E agora o Estado, com a mão grande, comandado pela FUNAI, vai lá e faz demarcação de terra e faz o cidadão olhar para a escola que ele construiu pela última vez. A escola, a igreja, a vida da sua comunidade, seus rastros, sua história, sua família. Eles são pequenos produtores rurais, estão sendo expulsos da sua terra por um laudo feito na unilateralidade. Nenhum produtor foi chamado a ter conhecimento de nada. O Estado, na mão grande, agiu em nome da FUNAI, não participou os municípios, não participou o Estado, ninguém sabe de nada. Quando chega no final é que as pessoas estão sendo expulsas e nem indenização das suas terras têm. Esta política está equivocada, pode ter certeza disso.
Eu, no ano passado, vi 12 caciques indígenas indo da Raposa Serra do Sol. E eles mostraram fotografia de um índio com 23 anos, morrendo na beira do trilho, por beriberi, por fome. A demarcação de terra, o isolamento dos índios no interior das matas pode não ser a solução. Os índios também têm evolução. Perguntado nas pesquisas, eles também querem ter acesso ao telefone, à universidade, querem o posto de saúde, querem o tratamento, porque o contato com o branco já houve. Então a política pode não se resumir só em demarcação de terra, apenas para cumprir um capricho fundamentalista ideológico. Deputado, vamos ver aqui o Eliseu. E aí, Eliseu, o que você acha disso, hein? Bom, para mim, eu acho que, principalmente do Mato Grosso do Sul, né, a situação que estamos passando lá, a 40 mil indígenas, né? Porque Mato Grosso do Sul é a maior população Guarani Kaiowá que tem em Mato Grosso do Sul. No caso, lá é território, por causa de espaço mesmo que nós estamos passando lá, essa toda que foi focada no Mato Grosso do Sul, né? Porque espaço mesmo nós não temos. Por exemplo, Dourados, em Mato Grosso do Sul, ele é 3.500 mil hectares com a população de 15 mil população, né? E ainda mais 36 acampamentos que estão lá, que foram expulsos, né, das suas terras. E, então, espaços nós não temos mesmo, né? Então, eu acho que, comparando outra, por exemplo, de outra região, que próprios nossos parentes, alguns têm terra, espaço, né, com a população pequena, mas Guarani e Kaiowá, a realidade de Mato Grosso do Sul não tem mesmo espaço, né? Não tem terra. Então, isso que a verdadeira situação dos Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul, né? Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já para falar sobre a situação dos índios Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Até já. Estamos de volta com 3-1, que hoje debate a questão indígena brasileira, com a presença do líder dos Guarani Kaiowá, Eliseu Lopes, da assessora da questão Guarani Kaiowá da Fundação Nacional do Índio, Nádia Silveira, e do membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Antes de retomar o debate, vamos ver a posição do Conselho Indigenista Missionário sobre a lentidão no processo de demarcação de terras indígenas no Brasil. Infelizmente, o Estado brasileiro não tem uma estrutura no seu corpo administrativo capaz de agilizar esses procedimentos. Por um lado, isso, nosso ponto de vista, tem a ver também com uma decisão política de não favorecer esses processos, né, de demarcação, e por isso a FUNAI, que é o órgão do Estado brasileiro responsável fundamentalmente pelo procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, que é regulamentado pelo decreto 1775, não possui quadro de pessoal suficiente e não possui recursos orçamentários suficientes para responder à demanda apresentada pelos povos indígenas no Brasil. Isso causa uma retração nos processos de demarcação que acaba potencializando as situações de conflito e, infelizmente, a situação de violência que é praticada contra os Guarani Kaiowá e outros povos no país. Um outro elemento que contribui para isso é, especialmente nestes últimos anos, uma recorrente iniciativa por parte dos não indígenas de apresentarem recursos judiciais questionando os procedimentos administrativos de demarcação das terras indígenas. E isso também é um elemento que contribui para esse atraso, essa demora, essa ineficiência nesses processos. E aí, Nádia, é isso mesmo? Então, realmente, assim, a FUNAI passou mais de 20 anos, né, sem uma renovação dos seus quadros. Então, há 2 anos atrás foi feito um novo concurso e, enfim, a gente tem uma dificuldade em função dessa não atualização dos nossos recursos, sim, mas, por outro lado, esses processos, eles são processos técnicos, né, que envolvem
estudos antropológicos e socioambientais, e são demorados, né, porque envolvem várias etapas de antropólogos, especialistas que são contratados pela FUNAI para fazer os primeiros estudos em campo, de outras fases, né, onde os profissionais da própria FUNAI, Departamento de Proteção Territorial, fazem as análises desses processos e, posteriormente, publicam essa portaria, né, dando espaço para os entes federados e outros interessados, né, nesse tipo de situação poderem se manifestar também. Então, é um processo longo mesmo, né? E, além disso, em Mato Grosso do Sul, a gente enfrenta muito processo de judicialização, né? O que quer dizer isso? Em alguma etapa desse processo de demarcação, o processo administrativo sofre uma intervenção, né? E, a nível jurídico, ele fica interrompido, paralisado. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem 11 terras indígenas em Mato Grosso do Sul que já estão em fases finais, né, de regularização. Dessas 11, 7 estão judicializadas. E, nesse caso, a FUNAI não pode intervir. Mudando assim, um pouco de foco, né, com relação a isso. Quer dizer, nós vivemos uma mudança cultural muito grande no mundo, no Brasil também. Essa mudança passa pela reconstrução da identidade nacional. Em todos os países, vamos dizer assim, o chamado sujeito moderno está em crise. Ele foi desconstruído e as identidades vão sendo reconstruídas de diferentes maneiras. E uma delas é do ponto de vista étnico, quer dizer, a busca de uma identidade étnica. Isso acontece no mundo inteiro, às vezes de uma maneira trágica, chauvinista, provocando conflitos, até guerras civis. A gente vê isso aí pelo mundo afora. Aqui no Brasil nós não temos isso. Mas nós temos uma realidade, vamos dizer assim, antropológica, que é de que houve uma aculturação do índio brasileiro, na medida que o processo de urbanização avançou, né? Essa aculturação, ela se deu, em alguns casos, pela completa assimilação do índio pela vida urbana e pela cultura urbana, né? A gente, por exemplo, todo mundo tem lá uma bisavó que foi índia, e que a pessoa não sabe mais de que etnia era, que língua que ela falava, mas sabe que existiu. E ainda mais com a miscigenação no Brasil, né? Que é uma coisa muito forte. Inclusive lá no Rio Grande do Sul, onde todo gaúcho é meio índio. Nossa história é escrita com eles. O gaúcho é meio índio, senão não é gaúcho. É gaúcho porque tem o sangue guarani lá, correndo junto do sangue do branco europeu. Então, essa reconstrução da identidade, ela acaba fazendo com que a questão indígena ela tenha um apelo muito, muito forte, principalmente com relação à questão dos guaranis, né? Porque, de certa maneira, quando surge um movimento na rede em que as pessoas se dizem, eu também sou Guarani Kaiowá, do ponto de vista antropológico da origem, da construção da identidade nacional, isso é verdade. Então não é um movimento assim que você pode dizer que ele fica isolado na sociedade. Isso foi provado agora. Como tratar isso? Então, acho que uma questão importante nesse caso é a gente entender que hoje, em Mato Grosso do Sul, né, se os Guarani Kaiowá eles não conseguem viver da maneira como seus antepassados viveram, isso está muito em função desse problema, dessa questão territorial. Porque hoje, como o Eliseu já comentou, né, além de faltar espaço, né, as terras foram todas transformadas, né, para a produção agrícola. Não é mais a floresta que está lá. E para os Guarani Kaiowá, essa relação com a floresta, com a mata, com todos os seres que vivem nesse ambiente, é fundamental para se constituir, né, enquanto Guarani Kaiowá. Então, essa é uma questão. Por outro lado, a gente não pode perder de vista que a cultura é dinâmica, né? Os Guarani que viveram há 100 anos, 200 anos atrás, viviam num outro contexto, né? Então, hoje, o que eles têm? Eles têm escola, sim, né? Eles frequentam a cidade, sim, mas isso não significa que
que eles estão aculturados ou que eles estão urbanizados, né? Existe sim uma interculturalidade muito mais evidente em função do índio ele ser aculturado e ser índio, dele ter acesso às coisas da vida urbana e preservar sua identidade cultural não existe problema na nenhum. sua aldeia. Eliseu, é problema isso ou é solução? Porque acho que precisa entender a nossa cultura com essa cultura atual agora que estamos passando toda, né? Porque o porquê que está acontecendo retomada, né, as comunidades, né, que foram expulsas das suas terras, por que estão voltando, né, para ocupar esses pedaços onde eles passavam, ou seja, eles viviam por lá, né? Então acho que a sociedade tem que entender isso, porque para nós, como a Nádia está citando, né, que para nós a natureza é muito importante. Para nós terra, floresta, água, rio, tudo, para nós é aquele que é a vida, né? Só que a sociedade agora, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, com vários agronegócios, de vários, né, de canavial e tudo, tem para lá, Mato Grosso do Sul, eles não querem entender isso, né? Muita sociedade pensa que nós indígenas, por exemplo, né, quando nós entra numa retomada, ocupando nossas terras, né, nós temos que plantar, como eles estão plantando vários 1000 hectares de cana, de soja, de milho, né? Nós não vamos, nunca vai ter isso, né? Então essa pessoa tem que entender, porque nós somos da natureza. É claro que nós sempre temos uma rocinha para sustentar nossas famílias, mas é para a nossa família, né? Não para a economia, assim, para lucrar dinheiro. Para nós não importa o dinheiro, para nós importa a natureza, para nós importa... Por isso que muitas lideranças, quando eles decidem com essa comunidade para estar indo voltar para onde foram expulsos, né? Não tem ninguém que impede isso, nem a justiça não impede isso, né? Como aconteceram com o Nísio, né? Há mais de 20 anos ele falava assim, que eu vou retornar lá onde tinha, onde vou me sentir bem, onde eu me sentia bem com meu pai, com a minha mãe, que quando foram expulsos, né? Eu vou voltar lá, ninguém impede isso, né? Então eles voltaram, mas em total, eles foram atacados, né? Depois morreu. Ele falava isso mesmo. Um dia eu quero ser enterrado lá, né? Porque lá que eu vou me sentir bem, lá que a espiritualidade dos Guarani vai se sentir com as famílias, né? Isso que a sociedade tem que entender, né? Que episódio foi esse aí, né, que ele relatou? Dinísio? No ano passado, né, um outro acampamento, porque assim, em Mato Grosso do Sul a gente tem essa situação muito forte, né, desses acampamentos. Atualmente são em torno de 30 acampamentos em todo o estado, né, que são famílias que aguardam esses processos de regularização de suas terras. Então Guaiviri era uma dessas situações, Nísio Gomes era uma das lideranças, a liderança daquela comunidade, e eles sofreram um ataque, ele foi assassinado, e seus filhos, a sua família continua até hoje nesse mesmo lugar, aguardando esses procedimentos, tanto da FUNAI quanto da Justiça, para que eles possam ter a posse do seu território. Deputado Alceu Moreira, o que é melhor? Ficar empurrando com a barriga essas questões, criando, vamos dizer assim, processos judiciais cada vez mais longos, com muita chicana para esperar uma decisão, ou resolver isso logo na base da negociação, do acordo? A primeira questão, Zé, é o seguinte, a primeira questão já não é fazer os espaços, nós estamos discutindo aqui agora, que põe uma parte como vítima e a outra como bandido. Tá? É a primeira questão, porque isso é um equívoco. Segundo, não precisa criar um factoide de vitimização, que todo mundo vai se suicidar, quando ele mesmo diz que é mentira. Não tinha isso, nunca teve essa intenção. Mas cria na imprensa para criar o eco, e imediatamente milhões de pessoas se movimentam porque ficam do lado da vitimização. Terceiro, um processo qualquer que seja, quando as pessoas têm a terra
com título, adquiriram de boa fé. Não estou falando de grileiro, esse que fez o crime de ocupar terra de zoe. Esse é outra questão. Esse é crime e como crime tem que ser tratado. Agora, as pessoas de que eu estou falando adquiriram terra há mais de 200 anos. Tem escritura pública e registro. O Estado lhes colocou lá. Há muito tempo nós não temos nenhum vestígio de nenhuma pessoa da nação indígena lá. E, de repente, unilateralmente, 15 anos no projeto feito, antropológico, é possível abrir um buraco na terra, botar um pedaço de qualquer coisa que sirva como testemunho de demarcação antropológica, é preciso fazer um laudo inteiro, é possível fazer um laudo inteiro só com fatos declaratórios. Pode-se criar, é unilateral, nenhuma outra pessoa. Por que quando monta o projeto não se dá o direito das pessoas que são da outra parte fazer o contralaudo? Para ir levando o processo construído e chegar no final dele com decisão pronta para assumir quem tem direito. Por que passa-se 15 anos fazendo o laudo antropológico, conversando com isso todo mundo, e aí depois dá 90 dias para que a parte que está morando lá possa fazer a defesa administrativa? E sabe quem é que faz o julgamento da defesa administrativa? A própria FUNAI. Então, eu estou lá morando com meus filhos, sou pequeno produtor, vou ser retirado da terra, me dão 90 dias para me defender, a FUNAI tem toda a cobertura do Estado para fazer o processo, mas eu tenho que pagar advogado do meu bolso, trocando um pouco de milho que eu colho, ou soja, ou avicultura, trocando para poder pagar o advogado para me defender, para não ter que perder minha terra, tudo que eu construí com o suor do rosto. Unilateralmente, 90 dias eu entrego a defesa para a FUNAI. O que acontece? Ela nunca dá ganho de causa aos proprietários, nunca. Sempre vai dar para outra parte. Foi ela que fez o processo antropológico. E logo depois vai para a justiça. E é certo que vai, porque é um processo que não obedece o direito à defesa. As condicionantes que foi feito na Raposa Serra do Sol não são cumpridas nenhuma, e uma delas, a 19ª, diz que o processo tem que dar direito às partes de ter conhecimento desde o primeiro ato do que vai acontecer na demarcação. Então esse processo está equivocado. É possível neste país se construir um outro contrato social, que os índios possam ser tratados com dignidade, que lhes devolva o que socialmente devemos para eles, mas não precisa transformar alguém em vítima para gerar o conflito por absoluta poder de decisão. Eu quero fazer isso. É um equívoco completo, tanto nas nações indígenas quanto nas terras dos quilombolas. Nós estamos com um processo equivocado. Se não desarmarmos, viermos para cá com esse processo de vitimização, do coitadismo, e é isso que nós não vamos resolver nunca. Porque a pessoa que comprou sua terra e pagou com o suor do rosto também só sai morto. Vai lá no Mato Preto, eles vão sair só morto de lá. Ninguém sai de lá. Ele faz os seus bisavós estavam lá quando chegaram os imigrantes. Eles não vão sair de lá. São donos da terra, compraram. O Estado brasileiro lhe deu a terra e deu documento, tradição, vida, história naquela localidade. Não tinha os índios lá quando eles chegaram. Agora vão lá e tomam 4.500 hectares. Eles vão para onde? Onde é que eles vão morar? Não há outra solução? Claro que há. Precisa ter boa vontade e não dá para usar os índios como massa de manobra para fazer fundamentação ideológica, fazer gestos fundamentalistas apenas para tomar terra de uso comum. Deputado, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com 3-1. Até já. Voltamos com 3-1, que hoje discute a situação dos povos indígenas no Brasil. Participam do debate o líder dos Guarani, Eliseu Lopes, a assessora da questão Guarani Caiová, da Fundação Nacional do Índio, Nádia Silveira, e o membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Nós vamos iniciar esse terceiro e último bloco, retomando a discussão do bloco anterior. E aí, Nádia, você concorda com essa... Não, é bom a gente posição ter do claro deputado? Que a FUNAI, enquanto órgão de governo, tem como atribuição promover e proteger os direitos dos indígenas, certo? Então, não se trata de vitimização. O que a FUNAI trata e tem tratado seriamente, né, tecnicamente, é a questão do direito, né, do direito à vida, do direito à terra, do direito à alimentação, né? E que, infelizmente, em Mato Grosso do Sul, os Guarani Caiová têm tido esses direitos violados, sim, né? Isso é uma questão séria, grave, e por isso essa é uma prioridade na agenda da FUNAI hoje. Tanto que existe, né, na presidência da FUNAI uma assessora para tratar especificamente dessa questão,
né? A própria presidente da FUNAI, Marta Azevedo, tem chamado a questão da necessidade de se promover um pacto social para aquela região, porque o que existe lá hoje, infelizmente, é um conflito envolvendo a questão fundiária. Agora, quando o deputado critica o laudo antropológico, que, vamos dizer assim, ele alega que esses laudos não comprovam, né, vamos dizer assim, a origem, o direito ao território dos índios Guarani Kaiowá, como é que esse laudo é feito? Ele é feito também, vamos dizer assim, com bases arqueológicas, para realmente comprovar que naquele local havia uma aldeia indígena, que eles... Como é que é feito isso? No caso desses lugares, por exemplo, que foram ocupados, como ele fala, há 200 anos, por um projeto de colonização. Ou não existe isso? Não existe, sim. Mas, na verdade, o estudo é embasado em aspectos antropológicos e socioambientais, como eu já havia comentado antes, né? Se existem dados arqueológicos, eles também são dados complementares a esse processo, com certeza, né? Mas o que se vai realmente avaliar é o que aquela população reconhece como seu território, acima de tudo, né? E um contexto local de desenvolvimento histórico também, né? Exatamente assim, essa é uma questão mais técnica, né? Eu não poderia assim estar detalhando, mas é um estudo técnico, né? Ele não é um estudo aleatório. Se é, por que a outra parte não tem acesso desde o início? Por que tem que ser feito de maneira unilateral? Esta não é uma prova que tem valores concretos, que tem fatos declaratórios absolutamente fidedignos? Por que ele não é feito à luz da outra parte? Por que tem que ser uma parte que faça? Agora, deputado, vamos ouvir o Eliseu aqui, porque assim, não é só uma questão de senso comum, quer dizer, há de fato uma disparidade de forças numa disputa como essa. Tem uma parte que é mais fraca, que o Estado tem que proteger. Vamos ouvir Essa é a sua opinião. Parte mais fraca. Gostaria de colocar principalmente a questão indígena. Nós, indígenas, eu acho que não precisa ir muito longe de compreender que quando, há mais de 500 anos atrás, né, nós somos daqui do Brasil, né? Então isso já comprova, não precisa nem papel, né? E outro, porque já comprova que nós somos daqui, do original, daqui do Brasil. E lá em Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, os Guarani não é só os Guarani Kaiowá que existem, são Guarani, vários Guarani, nós somos grandes povos, Guarani Kaiowá, Guarani Buá, Guarani Yandeva, são mais, Guarani Epaim, tem outros, muitos Guarani, né? Só que, por outro lado também, que quando se fala que os fazendeiros também estão sendo matados, os indígenas, nunca até agora, nem na imprensa, não saiu ainda que os indígenas matam uns fazendeiros, mas os fazendeiros estão matando já mais de 100 liderança, né? E outro, o que eu estou querendo colocar também, que Mato Grosso do Sul são população de todos da região dos Guarani, né? Só que agora o que está acontecendo, né, que tem que entender, os governos têm que entender, né, toda a sociedade tem que entender que nós não queremos mais esse Mato Grosso do Sul inteiro, que como está sendo divulgado na mídia, né, na imprensa, no jornal e tudo, né. Nós queremos apenas, pelo menos, o espaço onde tinha, onde foram expulsos, né, onde tinha as casas de reza, onde tinha, né, aquele espaço que nós queremos. Tá, aquele que nós queremos que seja demarcado para nós, né. Não só os Guarani Kaiowá, são a maioria dos indígenas a nível do Brasil que está reivindicando essa demarcação de terra, eles estão querendo apenas esses lugares, esses espaços, né, onde eles tinham. Então, por isso que enquanto não está acontecendo essa demarcação de terra, a luta vai continuar, a luta do povo indígena não vai parar também, né? Então, acho que a sociedade tem que entender essa parte, porque agora outra parte que eu estou querendo colocar, né? Porque para nós o que é importante é entregar nossas terras, demarcar para nós aquilo que nós estamos reivindicando. Agora o resto, por exemplo, de pagamento, de indenização, é a parte do governo, porque o governo que venderam essas terras, ou seja, expulsaram
e deram para os outros, colocaram título, deram tudo, né? Então, isso para nós, o que é importante é isso, né? É entregar nossas terras para resolver da parte dos fazendeiros, aí já é o governo, né? E outro, nós temos na lei, na Constituição, que garante nosso direito também, né? Eu acho que o governo tem que respeitar o que já está na Constituição Federal também, de 80, que garante demarcação de terra, principalmente para nós indígenas, né? Nádia, é realmente uma situação em que o governo tem que resolver muitos problemas. Tem que resolver o problema da devolução das terras a que os índios têm direito e também tem que acertar as contas com os produtores que receberam a titularidade das terras por iniciativa do governo. Como essa, vamos dizer assim, esse resgate está sendo feito no âmbito do governo? Porque às vezes passa a ideia de que a FUNAI fica meio sozinha nessa batalha. Então, tem se aventado essa possibilidade que o Eliseu comentou, né, de indenizar os proprietários que tenham títulos de boa-fé, né, e isso é uma ação que está em estudos, né, diante dessa situação. Mas que órgão do governo seria responsável por isso? Seria a FUNAI ou o INCRA, por exemplo? O Ministério da Justiça. Não é a FUNAI, né? É o Ministério da Justiça. Sim, o Ministério da Justiça é onde vai parar esses processos todos, que depois homologa e entrega, declara e entrega para o Presidente da República homologar. Então, a parte do governo que toma parte disso é exatamente o Ministério da Justiça. Só que antes de tu fazer demarcação de terra, tem que decidir o que fazer com as pessoas que compraram de boa fé. É bom que te deixe claro que do outro lado não tem só fazendeiro, não. Eu tenho gente no Rio Grande do Sul que tem 10 hectares, 8 hectares, 5 hectares, muito pequenos, produtores familiares que moram lá há muitos anos, estão sendo expulsos hoje, sem saber para onde vão com as suas famílias. E não tem nenhuma solução. O Estado que lhe deu a escritura da terra, lhe expulsa como se fosse bandido. Eles, do dia para a noite, por um laudo antropológico, a propriedade dele foi extinta. Ela não existe mais. É bom a gente deixar claro que essa não é a realidade em Mato Grosso do Sul, né? Onde a maior parte dos proprietários são médios e grandes proprietários, né? Então, a questão no Rio Grande do Sul é um pouco diferente em relação a isso. Posso complementar um pouco sobre a questão pode. de violência, essa parte, por que o Mato Grosso do Sul é mais que tem morte de liderança da comunidade, por que tem esse conflito? É por causa disso, porque os grandes fazendeiros, eles estão orientando também aqueles pequenos que estão lá também, que eles têm direito com certeza, de receber da boa-fé deles, né? Só que eles são orientados pelos mais grandes que estão lá, então isso ele mesmo gera o conflito para estar brigando com os indígenas, até próprio entre eles, né? Vocês não conseguem ter uma convivência com esses pequenos proprietários, como por exemplo existe na Amazônia, entre o índio e o caboclo da Amazônia, que é uma convivência secular? As culturas Guarani e Kaiowá, Guarani são, acho que já não tem como comparar com outra, porque nós somos grande população, nação dos indígenas, aqui no Brasil tem muito, né? Então a gente, principalmente, nós não tem como a gente comparar com outra. Nós somos grande nação aqui no Brasil, por exemplo, vários indígenas de língua diferente e tudo mais. Cada um tem o seu jeito de viver, cada um tem o seu jeito de manter a sua cultura, a sua língua, a sua tradição. Então, eu acho que tem que ser respeitado cada etnia da forma que ele é. Não tem que ter, de parte do Estado, um contrato social previamente discutido. Agora, não pode ter uma coisa só para não deixar cirúrgico. passar batido, né? É um perigo quando isso vira um caso de polícia. Agora nós tivemos na semana passada um caso de um índio que foi morto num confronto com a Polícia Federal. Essa questão virar caso de polícia é um retrocesso. Infelizmente, em Mato Grosso do Sul, isso tem sido uma prática assim, né, de intimidações, como o Eliseu já comentou, e nós temos também
pactuado um plano de segurança para o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, tendo em vista, né, esses processos um pouco mais violentos naquela região, mas essa não seria a solução, né? Pelo menos no entendimento da FUNAI, o que a gente quer buscar nesse momento realmente é encontrar uma solução, né, onde nem os Guarani Kaiowá fiquem como eu vou dizer, prejudicados, né? E nem os proprietários também se sintam prejudicados, porque realmente é uma situação muito delicada aí, né? E a gente tem buscado envolver todas as partes para que se possa chegar numa solução, né? Agora, a solução... o que é esse plano de segurança aí que você falou? Esse plano, ele já está em andamento lá. São equipes da Força Nacional que fazem rondas periódicas na região onde existe maior incidência de conflitos. Sim, mas eles vão atuar como a Polícia Federal agora, semana passada, atuou? Não, nesse não. caso lá do... Qual é a nacionalidade indígena? Munduruku. Munduruku, como foi o caso desse confronto lá com os Munduruku? Não, não, na verdade... Porque se os índios reagirem como eles estão falando, como é que vai ser? Na verdade, a gente tem uma situação muito diferente, porque uma das características, né, dessa luta dos Guarani Kaiowá pela terra é ser uma luta pacífica, né? Então, eles não fazem um enfrentamento da situação com violência, né? Eles têm aguardado muito tempo, pacificamente, ocupando sim as terras, né, que eles reconhecem como territórios tradicionais, mas de forma pacífica. Só fala, os Guarani Kaiowá, os Guarani eles não têm cultura de partir para a violência. Isso pode ter que ter claro, porque nós, liderança indígena, nós já fomos derramamos muito sangue já pela nosso território, aguardando essa demarcação, né? Porque mais de 50 lideranças já foram matadas. Agora, se nós quiséssemos partir, se nós tivéssemos esse espírito, ou seja, esse ensinamento, né, de nós atacar como eles estão atacando nós, para nós também fazia isso, mas até agora nós não fizemos isso. O Guarani Kaiowá não é isso, não tem esse espírito. Então, essa é a primeira. Segundo, eu gostaria de colocar também que, como a Nádia está colocando, o governo, principalmente da atual, da nossa região, ele diretamente ele fala que é contra a demarcação das terras, mas ele não busca, não acha, não traz a solução tanto para os indígenas e tanto para o lado dos fazendeiros. Então, isso que gera mais ainda conflito, porque não acha solução, né? E os índios também, os indígenas ele não quer esperar mais também, que está aguardando mais de 30, 40, 100 anos já, está esperando a demarcação, nunca acontece. Então, isso que está acontecendo, né? Porque fala que é contra a demarcação, mas não acha solução, não fala como é que vai ter que resolver dos dois lados, né? Quem tem que mediar esse processo é sempre o Estado. Esse não é nem um projeto de governo, isso é um projeto de Estado. Se não tiver a mediação, não há como fazer esse processo, porque por mais que se faça com interferência do Estado, se o princípio de justiça no pacto acertado não for feito, quando sair de lá, os fazendeiros estarão armados, os índios vão estar coados outra vez, mesmo demarcadas terras. A utilização, a demarcação da terra por si só não resolve o problema. Tem muito mais coisas com a comunidade indígena para ser feita depois da demarcação da terra e no acordo feito com as comunidades. Então eu acho que, na verdade, o que está acontecendo agora é que nós estamos chegando num período de grande conflito e o que tem aí é o uso político, principalmente para manobrar as grandes massas, trabalhar os índios, mas sem interesse de resolver. Vai na Raposa Serra do Sol e vê como é que estão as políticas do governo, da FUNAI, para os índios que estão lá. A área está demarcada. E eles estão com problemas solucionados? Não. Suas terras estão sendo locadas, tem grileiro, tem gente alugando terra, tem gente morrendo de fome, beriberi, não tem posto de saúde, não tem atendimento, não tem política, não tem nada lá. Resolveu o problema? Não. Há que se ter muito mais generosidade e responsabilidade para tratar essa questão dos índios. E aí, Nath?
Para encerrar, nós temos 1 minuto para encerrar. Não, então, acho que o fundamental na situação dos Guarani Kaiowá realmente é encontrar uma pactuação em que todas as partes envolvidas se sintam reconhecidas, né, em seus direitos. Acho que isso é o fundamental. Há anos se dedicando a esse assunto. Acha que nós estamos perto disso ou ainda tem muito para caminhar? Acho que a gente está nesse caminho, sim. Estamos nesse caminho. Então, nós vamos ter que encerrar, nosso tempo acabou. Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Fizeram 3-1 aqui de hoje, o líder Guarani Kaiowá, Eliseu Lopes, assessora da questão Guarani Kaiowá da Fundação Nacional do Índio, Nádia Silveira, e o membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputada Seu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Convido a todos para a próxima semana, mais um 3-1 aqui na TV Brasil. Até lá, boa noite.